Quando você tem um sorriso que não está bonito, quem está te vendo, ele põe em dúvida a sua saúde, ele põe em dúvida a sua credibilidade. Você não tem muita confiança no que aquela pessoa está falando. Então, muitas vezes a pessoa ela cuidou do cabelo, ela cuidou da roupa, trabalha o seu discurso para ter um discurso bom, mas os dentes podem projetar uma imagem de falta de zelo com si próprio. Muitas vezes é mais importante você fazer um tratamento odontológico do que você fazer uma cirurgia plástica. Se não é, para todo mundo vamos colocar lente de contato que fica lindo. Muitas vezes não é o caminho. Acontece de a pessoa falar e você não está entender exatamente o que ela está falando por um problema dental. O que uma pessoa ela precisa fazer para ver se ela tem mau hálito? Eu acredito que hoje 100% das pessoas de vida profissional ativa 100% precisariam usar uma... Eu sou Cecília Lima e aqui eu trago quinzenalmente para você conversas que vão inspirar a sua autoconfiança, o seu posicionamento e a sua liderança. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar de um assunto que é tão importante, só que pela jornada que eu tenho de 23 anos acompanhando profissionais, líderes, eu percebo que muitos ainda não entendem a importância e se entendem, não priorizam isso no cuidado da oratória e da imagem profissional. Nós vamos falar aqui sobre a importância dos dentes para a construção de uma comunicação confiante, de uma imagem que projeta credibilidade. E eu tenho um convidado aqui hoje que é mais do que especial para mim. Ele, do meu ponto de vista, ele é o melhor dentista do mundo. E ele é mesmo porque eu tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho dele de perto vai fazer 12 anos, vai fazer. 12 anos. É o meu marido, o ilustre Rachid Murtada. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz de ter sido convidado para o seu podcast e eu espero que eu possa contribuir com a sua jornada. E com a jornada de todo mundo que está... E com todos que participam e tiverem a oportunidade de ver esse podcast. Sim. O Rachid, ele é um profissional extremamente diferenciado porque ele ama a odontologia, assim, muito, muito mesmo. E além de tudo, do meu ponto de vista, ele é muito cuidadoso com os pacientes dele e um profissional muito humano, com quem eu aprendo todos os dias. Depois eu quero contar para vocês, a gente quer compartilhar como a gente se conheceu, porque tem tudo a ver com os dentes. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas para que as pessoas conheçam você, Rachid, conta para elas o que Rachid Murtada comunica sobre Rachid Murtada. Eu sou um apaixonado pela odontologia. Há 40 anos trabalho com odontologia e sempre busquei devolver saúde, sempre quis fazer o melhor para o meu semelhante e sempre que eu posso, que as pessoas me procuram, nós temos sempre uma visão mais humanizada, uma visão mais da pessoa por completo, para poder deixar ela com bastante segurança, para ela não ter medo de falar em qualquer ambiente que ela estiver. Uhum. Então, o Rachid é um cara que gosta muito do que faz e que leva isso para todos os dias da minha vida, tentando devolver alegria, devolver segurança para as pessoas. Certo. Você falou do medo de falar, eu quero falar sobre isso, porque aí é onde o nosso trabalho ele combina, né? Um medo de falar, um medo de falar em público. Sim. Mas antes, conta para as pessoas um pouco da sua jornada, para que elas entendam como a visão que você vai trazer aqui para elas hoje, como você construiu essa visão. Como eu falei, eu estou desde 1985 trabalhando
E no momento da minha vida profissional, primeiro como técnico em prótese, depois como dentista, mas no momento da minha jornada como técnico, eu passei a trabalhar dentro do consultório junto com os dentistas para entender, para eu tentar fazer o melhor possível para aquele paciente, um tratamento individualizado. E aí aos poucos eu fui entendendo mais que não são só os dentes que a gente está fazendo, a gente está realizando muitos sonhos, a gente está fazendo um tratamento que muitas pessoas tiveram já muita dor, e depois de um tempo do tratamento, os pacientes voltam e fazem muitos relatos muito interessantes de situações que aconteceram, de antes quando sorria colocava a mão na boca, não tinha segurança, tinha medo muitas vezes de participar de um evento porque ia ter pessoas com um sorriso bonito e o dele não estava. E não é só o sorriso bonito, tá? É uma questão de saúde. Sim. Quando você tem um sorriso que não está bonito, quem está te vendo, ele põe em dúvida a sua saúde, ele põe em dúvida a sua credibilidade. Então, a palavra credibilidade vem em todos que terminam o tratamento, que eles se sentem mais seguros e que eles têm mais credibilidade nas ações, nas conversas, em reuniões. Então você está dizendo que por um problema de dente, muitas vezes a pessoa ela se segura tanto que ela chega aí para situações e ela fica com a mente dividida, assim, eu preciso falar, mas se eu falar vai aparecer meu dente, e aí vão olhar meu dente, ou preciso sorrir, e é uma coisa que não tem como esconder, né, porque tá aqui. E quando você esconde o dente, daí você perde mais ainda, porque daí você perde brilho, né, então o brilho das pessoas não são só os olhos é uma parte fundamental na hora que você está conversando, na hora que você está se posicionando, tá? Os dentes também. Quando a pessoa não tem dentes saudáveis, dentes bonitos, dentes bem agradáveis aos olhos, ela infelizmente ela perde a credibilidade, e qualquer pessoa, quando você encontra uma pessoa que os dentes não estão bonitos, você não tem muita confiança no que aquela pessoa está falando. Sim, eu acho que as pessoas também, com a questão das redes sociais, elas vêm ficando mais atentas, né? Porque hoje todo mundo divulga a questão do antes e depois dos dentes, então as pessoas já tomaram mais consciência e isso passa a ser cada vez mais parte da imagem. Eu acredito que antes das redes sociais, nem tanto. Sempre foi, mas agora com essa questão de aparecer, das pessoas entenderem, mais exposição, isso passa a ser um grande diferencial. Sim, e eu concordo. E quero explorar com você esse primeiro ponto que eu acredito que os dentes trazem, só para lembrar a audiência, ou para contar para a audiência, para as pessoas que ainda não ouviram a minha história. Eu trabalhei 5 anos na área de saúde, antes de começar a trabalhar com a oratória e posicionamento de líderes. E eu era especialista, eu tenho uma pós-graduação, quer dizer, eu sou especialista no trabalho do fonoaudiólogo, de desenvolvimento das funções orais, junto ao dentista, que é que trabalha esse formato dos dentes. Inclusive, foi um desses motivos que eu conheci o Rashid. Sim. Que já a gente conta. Então, eu vejo aqui, eu trouxe 3 tópicos para a gente conversar, que eu acredito que a gente pode explorar bem, que o primeiro é a confiança no posicionamento, que você já explicou muito bem. Depois a própria fala, quero falar com você sobre isso. E a questão da imagem, né, da projeção de uma imagem. Então, conta um caso de um paciente seu que, depois que ganhou essa confiança, o que ele tinha nos dentes? Conta um exemplo. Como foi essa virada, principalmente voltado para o âmbito profissional? Eu tenho relatos de muitos pacientes que, antes do tratamento, eles
tinham uma vida profissional, trabalhavam nas suas empresas e não se posicionavam em público, não se posicionavam em reuniões, não se posicionavam muitas vezes com clientes, de ficar conversando de cabeça baixa, de conversar com a mão no rosto. Você tem um caso para contar? Tem um caso específico. Tem um caso de um paciente querido, teve já esse ano passado, no final do ano, teve junto com a gente, numa manutenção, que ele veio até o consultório com um problema, fizemos um planejamento para ele, da necessidade, eu mostrei para ele como ele ficaria, ele ficou muito empolgado em fazer, e no momento ele estava começando a empresa dele, mas no primeiro momento que ele teve a oportunidade de fazer o tratamento, ele veio, fez o tratamento e hoje ele é muito bem sucedido, ele tem uma imagem muito bonita, ele exala saúde quando ele conversa, uma coisa que ele não exalava quando ele tinha antes. Então, e ele consegue atribuir a essa mudança para o crescimento do negócio dele? Todas as vezes que ele vem no consultório, toda vez ele vem, ele fala e ele agradece e fala: doutor, se não tivesse feito o que você me propôs, eu não sei se eu estaria como eu estou hoje. Porque eu acredito que ele ficou mais seguro e começou a falar com mais propriedade sobre a entrega dele, né? O que ele faz. Ele fala com mais propriedade, a pessoa ela tem o que a gente chama de segurança social. Em qualquer ambiente que ele está, se é numa festa, se é numa reunião de trabalho, se é na escola dos filhos, se é numa festa infantil, ele tem certeza de que todo mundo está vendo ele e ele está completo. Ele não está com falha na boca, ele não está com dente escuro por uma restauração quebrada, então isso... Um dente torto que também pode ser melhorado. Então, e hoje, com a tecnologia, nós temos uma infinidade de tratamentos que que ajudam e que resolvem. Então, mas para cada situação, a gente tem um tipo de tratamento. Então, isso é importante, não é para todo mundo vamos colocar lente de contato que fica lindo. Muitas vezes não é o caminho, tá? Então, existe essa preocupação. Uhum. E na fala? A dicção é muito, principalmente de próteses mal feitas, da conhecida dentadura, que é a prótese total, o ponte móvel, que é a prótese removível, são próteses que inibem o paciente muitas vezes de falar. Muitas são ótimas, mas muitas trazem muito problema. Então, a pessoa ela não tem segurança, né, para falar. Então... E eu percebo também a questão na fala, por exemplo. A gente tem vários fonemas. Fonemas, né? S perdido, S, né? Então, a pessoa que ela tem o espaço no meio do dente. Sai o ar. O ar, o fonema do S, o S, sim, né, da letra S, a saída do ar é pela frente. Então, se a pessoa tem uma abertura maior, vai alterar a produção desse som. Sim, e às vezes pela falta do dente, a língua fica perdida dentro da boca por essa ausência dental, e a pessoa também trocam fonemas porque ela não consegue falar direito. Sim, e também pequenas distorções. Quando a pessoa tem os dentes para frente, mesmo que não seja como eu era quando criança, eu tinha os dentes muito para frente. Mesmo se não é assim, uma coisa tão gritante, se a pessoa tem essa parte de cima mais para frente, ela vai ter uma alteração do posicionamento da língua para falar o T, ao invés de falar T, ao invés de falar T e bater a língua atrás do dente, ela pode falar T e a língua para fora. Sim. Sons mais anasalados pela uma boca marcada muito fechada. Então existem várias situações que precisam ser cuidadas e que hoje existem soluções e que você vai conseguir falar melhor, vai respirar melhor, vai... Sim, tem a questão da respiração. Uma respiração para poder ter uma fala mais adequada. Base, né? Respiração é a base da fala. Exatamente. Então, não tem fala potente, uma voz que vai ocupar uma sala de reunião. Sim. Se eu tenho
uma respiração que eu não faço adequadamente. Não tem um controle da sua respiração e uma respiração que não é saudável, né? E os dentes têm uma relação com isso também. Tudo tem muitas... Tem uma relação muito forte. Até eu chamo isso de precisão na articulação. O que é uma articulação? Deixa eu só explicar para as pessoas o que é uma articulação precisa. É quando a pessoa ela pronuncia os sons da fala. Na fala a gente tem as consoantes e tem as vogais. Cada consoante tem seu ponto e seu modo de ser articulado dentro da boca. Então, quando eu falo bola, eu explodi o ar no B, que precisa dos dentes ajustados para que os lábios se encontrem facilmente. Depois eu tenho uma vogal, que é o O. A vogal, ela traz a abertura. Depois eu tenho o L, onde minha língua eleva e desce. E depois eu abro a boca para falar o A. Isso é a articulação precisa, quando eu faço tudo isso com precisão e abertura da boca o suficiente. Essa articulação da fala, quando você tem falhas nos dentes, posicionamentos inadequados e muitas vezes, às vezes, um pequeno quebradinho no dente, que a língua fica indo para lá, a pessoa, muitas vezes, ela faz uma dicção errada e você não consegue, muitas vezes, entender o fonema sendo falado, né? Ele sendo usado. Então, isso compensações seriam? É um esforço para a pessoa tentar conseguir fazer aquele movimento e mesmo com todo esforço, muitas vezes ela não consegue. Então, acontece de a pessoa falar e você não entender exatamente o que ela está falando por um problema dental, por um problema funcional da fala, né? Da posição de dentes. Ou falta deles, né? Ou, muitas vezes, uma prótese que foi feita de uma maneira errada, que a pessoa tem um tipo de tratamento que foi inadequado, que não foi bem feito. Então, a gente recebe muitas pessoas com essa necessidade. Perfeito. Agora, o tópico que eu trouxe aqui é imagem. E para a gente começar a falar da imagem, eu quero contar. Você quer contar você ou conto eu? Não, a gente pode contar junto. Vamos contar junto. Você acha? Como a gente se conheceu? Bom, eu conheci o Rashid porque na época que eu trabalhava com dentistas, eu conheci uma dentista, que é uma amiga muito querida minha, Dani Arruda. Se você estiver ouvindo isso, um grande beijo para você. Você é responsável pela formação da minha família. E isso há muitos e muitos anos, a Daniela me apresentou um amigo dela num aniversário, estávamos todos lá, ficamos próximos e 2014. Aquela turma, ela foi se desfazendo, isso foi 2005, 2006, 2007. E eu fui fazer um curso em 2014, anos depois, no Sebrae, e encontrei esse meu amigo que ela me apresentou no curso, e fazia muitos anos que eu não via. Ele me apresentou, o curso a gente tinha atividades práticas, ele me apresentou a esposa dele, e a gente fez as atividades práticas juntos. E aí o curso acabou e ele falou: vai ter o meu aniversário. Você vem, né? Eu quero que você venha no meu aniversário. Eu tinha ido trabalhar em São Paulo, estava cansada. Aí eu liguei para ele e falei: eu não vou. Não vou porque eu tô chegando. Eu tinha esquecido meu batom, eu tinha esquecido minha maquiagem em São Paulo. A sorte é que eu tinha ido cortar o cabelo antes de voltar para Campinas. E aí ele falou: não, vem rapidinho, vem. Aí eu falei: eu vou. Eu gosto muito dele. Binho, se você estiver ouvindo esse podcast. Jana, vocês são os segundos responsáveis pela formação da minha família. E aí eu fui. E aí? Aí você vai contar. Aí a casa deles, naquela época, era uma edícula. E tinha um portãozão na frente, a casa ela era lá no fundo. Aí você conta, porque essa parte
Daí tinha Foi você que viu. Daí na frente da casa dele, do portão até a edícula, era uma piscina com uma passarela em cima, do lado, né, da piscina. Daí veio uma moça grande. Abriu o portão. Abriu um portão, daí eu tava sentado no fundo, né, na casa, e chegou uma moça alta, loira, cabelão lindo. Quando abriu o portão, meu amigo veio me receber e eu sorri. Só os dentes andando assim. E daí foi quando eu me apaixonei pelo aquele sorriso, né? Nossa Ele Senhora. se apaixonou pelo sorriso. Pelo sorriso. E aí, o que você falou pro Binho? Eu quero conhecer essa moça. Daí, ela tem um dente muito bonito. Tem uns dentes bonitos. E daí, na semana seguinte, ele fez um jantar na casa dele e me chamou. Quando eu chego para jantar, adivinha quem está lá? Estava eu lá. E daí... Apaixonado já pelos dentes. Só que daí, teve que levar o pacote inteiro. Eu falo para ele hoje, eu brinco. Ninguém mandou casar com os dentes, né? Não casou com a mente, não casou com o dente. Mais ou menos então, isso. essa questão da imagem, né? Então, obviamente, Rashid é uma pessoa que olha o dente de todas as pessoas. Então é uma isso daqui é uma história, ela é verdadeira. Sim. Mas, olha só, uma pessoa se interessou pela outra pelos dentes. Obviamente, que acho que se não for o Rashid, ninguém mais vai se interessar por uma pessoa pelos dentes. Mas como os dentes fazem parte de um conjunto que projeta uma imagem de uma pessoa que se cuida. Eu não acho que a pessoa olha e fala, nossa, a pessoa se cuida. Mas ela sabe quando você olha uma pessoa que ela não tem dentes bonitos e dentes bem colocados, você acha que ela não se cuida e não você acha que a outra cuida. Você entendeu? Uma pessoa que não está com os dentes bonitos, você tem certeza que ela não se cuida. Uhum. Entendeu? E não que a pessoa que tem um sorriso bonito necessariamente ela se cuida. Entendeu? Então, é o momento, é o motivo. Não, pode passar essa imagem, né? Que passa sim, todas as vezes, mas sim, pode passar. Mas o dente, quando uma pessoa quando ela tem problemas no dente, quando ela tem problemas de fala dos dentes, quando ela vai falar, ela tenta esconder, ela perde a potência dela no trabalho dela pela falta de segurança que o dente traz para ela. Então, sim. Mas aí vamos pensar que essa pessoa ela não tem muita percepção dos problemas, né, que ela tem. Porque eu acredito que ainda falta informação sobre isso, dos possíveis problemas que são problemas. Porque algumas pessoas, elas não entendem de como os dentes, eles cresceram, como eles devem se acomodar na boca, como é o posicionamento certo. Mas para mim, e na minha experiência, eu vejo, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito também essa questão dos dentes, eu acho, da questão da imagem como todo, né? Eu acho que é um ponto extremamente importante para quem a gente ouve, essa questão da imagem como um todo. Então, muitas vezes a pessoa, ela cuidou do cabelo, ela cuidou da roupa, ela trabalha o seu discurso para ter um discurso bom, mas os dentes podem projetar uma imagem de falta de zelo com si próprio. E óbvio que essas interpretações dependem muito de quem olha, né? Mas podem. Eu acredito que em alguns casos até pode ser que tenha uma certa interpretação de baixo conhecimento. Assim, uma pessoa que ela pode ter uma inteligência muito grande, ela ser muito competente no que ela faz, mas os dentes mal cuidados, né, quando isso acontece de uma forma mais extrema, pode passar a impressão de falta de credibilidade, assim, de tipo, diminuir essa potência da pessoa, sabe? É muito comum relatos de pacientes que depois que
fizeram tratamento, depois que reabilitaram, né, a boca. Em casos de necessidades maiores, né, que tudo melhorou. A alimentação, o trato gastro total, porque ela come melhor, porque ela fala melhor, porque ela tem segurança que a prótese não vai cair, que ela tem segurança que está tudo em ordem. Então a potência dela é aumentada significativamente, né? Então, e muitas pessoas elas só sabem o tanto que não estava bom depois que tá melhora. Bom. Depois está bom, porque muitas vezes fala, pô, nunca me falaram sobre isso, eu nunca tive essa preocupação. Mas hoje, como foi falado, com as redes sociais, por todo que a demonstração de hoje em imagem em todo lugar, o dente, ele muitas vezes é mais importante você fazer um tratamento odontológico, muitas vezes, do que você fazer uma cirurgia plástica, porque o dente estando no lugar certo, as proporções da face ficam no tamanho certo, não tem, a pessoa podia ter dor de cabeça, dor nas costas, e também isso é corrigido. Então, não é postura e tudo mais. Então, postura, né? Multifatorial, é uma coisa que engloba muitas coisas, né? Eu separei aqui algumas coisas que eu observo nos dentes das pessoas, para que você possa esclarecer para quem nos ouve essa questão, para trazer informação para a pessoa mesmo. Então, uma pessoa que ela não foi estimulada na infância a cuidar dos dentes, e hoje ela apresenta os dentes com mancha, alguns dentes com tortos, né? Desgastes. Não, os tortos, vamos começar com os tortos. E mal cuidado com mancha. O café é uma coisa que mancha muito o dente. Açúcar, né? Quais tipos de tratamento que tem para essa pessoa? Possibilidades, não vai falar a pessoa vai fazer isso, não, porque tem uma avaliação, então, né? Hoje fazer uma limpeza regular, manter a saúde gengival. Dente, quando tem sangramento... Um ponto importante para as pessoas que nos ouvem, gengiva. Então, com o uso de flúor, diminuiu a quantidade de cárie, então a perda dental foi minimizada. Mas você tem as estruturas que seguram o dente, então o uso adequado de fio dental. Muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e você vê a gengiva totalmente inflamada, e as pessoas, quem sabe do que está vendo ali, vendo aquela situação, sabe que aquela pessoa ela não está saudável, ela está com problema de saúde, inclusive um problema que muitas vezes corre risco até de óbito, porque uma endocardite bacteriana, por um tratamento que é o que menos custa numa odontologia, que é o escovar o dente e passar o fio dental. Então, frequentar um consultório odontológico pelo menos uma vez por ano, como todas as outras áreas da saúde, você também precisa frequentar, não é só quando tem problema. Então, muitas vezes as pessoas só buscam o profissional quando ela está com problema. E daí sempre, cada vez, fica... E tem uma coisa importante, um ponto, que eu acredito ser muito importante para a imagem profissional, que é o hálito. O que eu ouço tanto circulando nas empresas, pessoas que chegam até mim falando, o que eu faço porque fulano tem mau hálito? O que uma pessoa ela precisa fazer para ver se ela tem mau hálito? Vamos imaginar que ela ainda não foi ao dentista, mas ela quer saber se ela tem mau hálito. A doutora Camila, que trabalha com a gente, nós trabalhamos há 15, 16 anos juntos, e nós tínhamos um combinado, se eu estivesse com mau hálito, ela me falar, e se ela estiver de mau hálito, eu falar. Então, eu acredito que é importante você ter com o seu parceiro de trabalho, com a sua equipe, um amigo, com um amigo que trabalha, que vocês estão juntos, que ele te avise, e você ter essa preocupação. Não, porque você peça para ele avisar, né? Você ter essa preocupação sua
de pedir para uma pessoa te avisar quando ela está com mau hálito, e essa pessoa seguramente vai falar, então, quando eu tiver, você também me avisa. Então, se você tem alguém na equipe, se você tem algum parceiro de trabalho que ele está... Ou até uma pessoa na sua casa. Na sua casa, que está com mau hálito, e a pessoa não percebe, porque ela não percebe. Se você está com mau hálito um dia, você percebe. No segundo, terceiro... Acostuma. Ela acostuma com aquele cheiro, e aquele cheiro passa a ser o normal. E não é o normal. Então, essa pessoa, ela precisa ter essa preocupação de perguntar para o seu parceiro, casal ou parceiro de trabalho, para ele te avisar quando você não está com um bom hálito, né? Quando você está com E tem mau pessoas hálito. que têm constantemente, que pode ser por falta de escovação, pode até ser por problema de problemas de gastro, gengiva, né? pode ser gástrico. São gástricos, são problemas intraorais, e às vezes não é só intraoral. Então, depende da dieta que a pessoa faz. Uma pessoa que come muito alho, ela tem um hálito mais forte. Então, mas, normalmente, o que acontece? A pessoa, ela passa o fio dental e ela está com algum problema, ou faz um conjunto de lentes de contato mal feita que geram um mau hálito. Lente de contato pode dar bafo? Pode dar bafo. Se ela foi mal feita, ela vai dar bafo. Todo mundo que tem lente de contato que sangra ou que tem mau hálito, ele precisa voltar no profissional que fez e ver o que está acontecendo, porque não é para dar. Quando eu trabalho com reabilitação há 40 anos, não tenho nenhuma queixa de que eu estou com mau hálito ou estou com sangramento. Pode acontecer de ter sangramento, às vezes uma falha numa colagem que ficou um excesso, alguma coisa, que o paciente volta e a gente corrige. Então, não pode, se você tem lentes de contato, se você tem um tratamento odontológico e está tendo mau hálito e está tendo sangramento, alguma coisa está errada. E isso é muito importante que seja resolvido. Um dentista que buscar o dentista que fez, porque você pode chegar a perder o dente, você pode piorar e ter uma endocardite bacteriana, que é o endocardite bacteriana, uma inflamação. É uma bactéria que entra na corrente sanguínea, é uma infecção bacteriana que ela entra na corrente sanguínea, ela vai para o coração e a pessoa pode vir a óbito. Sim. Tá? Então vocês... eu quero deixar aqui bem frisado a importância que tem isso para a imagem profissional. Eu já conheci inúmeros líderes que têm uma performance muito boa, são muito competentes, mas quando tem mau hálito, isso atrapalha demais a imagem. Então busquem sempre essa informação com as pessoas que te cercam. Ter a preocupação de pedir para alguém te orientar e te indicar que você está com algum problema. E Rachid, desgaste nos dentes. Então, quando a pessoa ela aperta muito o dente, que acho que isso é um problema que vem acontecendo muito. Sim. Muito. Pessoa que aperta muito o dente. E ela não trata isso, ela não procura um dentista para colocar uma placa, não faz um tratamento para ela relaxar. E aí acontece que começam a desgastar os dentes, né? Eles começam a ficar menores. Na minha visão, e a gente acho que nunca conversou sobre isso, os dentes desgastados, eles trazem uma imagem mais envelhecida para a pessoa. Por quê? Porque conforme o dente vai sendo desgastado, ele vai perdendo a cor, ele vai ficando mais transparente pelo desgaste que vai acontecendo no dente. E o osso aqui, acontece alguma coisa? Na verdade, um dente que está desgastado, você está começando a ter um problema em todo o sistema de mastigação, na articulação temporomandibular, né, ATM. Então, um dente desgastado, hoje existe uma síndrome, que é uma síndrome do envelhecimento precoce. São vários fatores, uma síndrome porque são vários indicadores que a pessoa tem. Então, o estresse, falta de atividade física, uma qualidade de saliva pobre,
o apertamento nervoso, o medicamentoso, muitas vezes medicamento para emagrecer, ou medicamentos em geral para dormir, para ansiolíticos. Isso todos eles sobrecarregam em cima diretamente aos dentes. E o dente, ele tem uma camada externa que é o esmalte, que é o tecido mais duro do dente. Aliás, é o tecido mais duro do corpo, o esmalte. E quando a pessoa vai tendo esse desgaste, quando acaba o esmalte do comprimento do dente, ele entra na dentina, em 1 ano, 2 anos, o dente some na boca. Então, as pessoas, elas assustam. Tenho casos de pacientes que ele falou, Rachid, meu dente estava gastando, mas de repente ele sumiu. Em 2 anos eu já olhava no espelho e não via mais o dente. E nesses casos a reabilitação é necessária, de se refazer os dentes, e o uso de uma placa. Eu acredito que hoje 100% das pessoas de vida profissional ativa, 100% precisariam usar uma placa para proteger os dentes. É o mínimo que ela tem que fazer. Que interessante. Preventiva, né? É uma preventiva. Então você vai proteger os dentes, proteger a sua mordida, proteger a sua musculatura, um relaxamento. Aqui, né? São placas miorrelaxantes, são placas relaxantes musculares. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de intervenção, são números que eu falo no meu consultório. Praticamente todos os pacientes, quando a gente todos que a gente termina os tratamentos usam placa. Por orientação. Eu sei como que é. Por orientação, mas praticamente 100% das pessoas que me procuram precisam usar a placa. Alguns entendem essa necessidade e pegam a ideia, e alguns vão deixando, e depois, no momento, começa a ter problema, normalmente. E tem uma questão também, que tem algumas pessoas que eu percebo, quando a pessoa sorri, quanto da gengiva tem que aparecer? Porque tem algumas pessoas que aparecem... Muita gengiva. Pouca gengiva. Se a gente Por exemplo, olha o meu. Você tem um sorriso dental. E existem pessoas que têm um sorriso gengival. Seria assim. Muitas vezes, não é que o sorriso dental é mais bonito ou menos bonito, ou que o sorriso gengival é mais bonito ou menos bonito. Se o seu sorriso for dental e aparecer muito dente, ele também não é bonito. Não é bonito. E se você mostrar muita gengiva, também não é bonito. Então, todos os extremos são importantes de ser prestado um cuidado. Então, no sorriso que é muito gengival, precisa ser feita uma análise e ver a necessidade. Se você vai fazer uma cirurgia para diminuir o sorriso... Tem cirurgia para gengiva, né? São 2 tipos de cirurgia. Um é que você pode aumentar o tamanho dos dentes, você cresce o tamanho dos dentes e aumenta e diminui. Eu faço uma brincadeira, deixa proporcional a quantidade de queijo e goiabada, para ficar estético, tá? E às vezes você precisa segurar para não mostrar muito a goiabada, entendeu? Então você segura para o sorriso não subir muito. Crescer o dente é uma oportunidade, é uma maneira de você aumentar o tamanho e diminuir a gengiva. Interessante. E às vezes você contém o sorriso para ele não levantar tanto. Daí são procedimentos mais invasivos, mas que são importantes também. Perfeito. E essa questão do dente torto ou o espaço aqui no meio, trabalha com os aparelhos. Fala um pouco dos aparelhos que tem agora, né? Que mudou muito. Existe a ortodontia convencional, que é uma ortodontia secular, que é maravilhosa e que resolve muitos dos trabalhos dos procedimentos, que muito só na ortodontia convencional que se resolve. Ortopedia, quando é para criança, que você vai trabalhar com movimentação óssea também. Então, qual é a ideia, qual é o ideal, tá? Quando criança, acompanhar e fazer um acompanhamento com um ortodontista ou com um dentista, um odontopediatra, para direcionar e para deixar o mínimo possível de tratamento odontológico. Mas agora que não fez isso. Mas agora eu não fiz isso, eu já tenho os dentes fora da posição.
Hoje, com os alinhadores, nós conseguimos devolver e recuperar posicionamento de dentes de uma maneira muito mais programada, feita por computador, movimentos mais precisos que você quer. Então, você consegue tratamentos, para alguns casos, mais rápido do que a ortodontia convencional e mais confortável, porque você pode tirar o alinhador, você faz a higiene de uma maneira muito mais fácil, não tem fio, né, para dificultar fio dental e tudo mais. Então, os alinhadores, eles vieram para resolver muitos casos, mas como eu falei, em alguns casos ainda se usa a ortodontia convencional, muitas vezes misturando as duas ortodontias, a de alinhador e a secular, que é a convencional. E então, mas hoje a vantagem dos alinhadores é que você já sabe antes de começar como vai terminar o tratamento, porque você vai ver em imagens como vão ficar. Uhum. E quando você vai para uma ortodontia convencional, quem sabe como vai ficar é o profissional. O paciente ainda não tem ideia de como ele vai ficar. Na ortodontia digital você tem. Sim, muito legal, né? E eu vejo, né, porque o Rachid já fez o tratamento do meu pai todo. Foi lente de contato que você fez na dele? 28 dentes. 28 dentes no meu pai e... você mostrou para ele como que ia ficar antes? Sim, claro, todas as fotos. Muito interessante, mas eu lembro da alegria muito grande dele chegando em casa com os dentes novos. E é uma coisa muito interessante, porque no nosso casamento, o sonho do meu pai ele era entrar comigo. Um dos sonhos era entrar comigo na igreja, né? Como eu casei tarde, né, com 41 anos, ele tinha isso muito. E eu achei que meu pai fosse entrar na igreja, ele não tinha feito o trabalho ainda, sorrindo muito, mas o meu pai valoriza muito os dentes, me ensinou muito bem a cuidar dos meus dentes, meu pai e minha mãe. Eu usei aparelho muito cedo, e ele entrou sorrindo, mas segurando. Acho que se o nosso casamento fosse hoje... depois na festa, depois ele sorriu muito mais aberto, mas no momento da entrada ele estava mais contido. Mas acho que hoje, se fosse a entrada ele com os dentes novos, ele ia entrar sorrindo muito mais. Com certeza, seguramente. Muito bom. E eu percebo também que uma dor das pessoas que já foram buscar esses tratamentos é o custo. Você pode trazer um pouco assim, porque eu sei que você já trouxe para mim, que a gente já conversou sobre materiais que hoje são novos e que podem ter um custo menor. Como que você pode explicar para as pessoas, não falar do custo valores, em si, sim, mas assim, quais as possibilidades para quem ainda enxerga que o custo é um limitador para a realização do tratamento? Eu faço uma analogia de uma construção de uma chácara. A pessoa vem até o consultório, você mostra toda a necessidade que ela tem e a gente faz um projeto completo, da onde ela precisa mexer em primeiro lugar, se precisa ser feito tudo ao mesmo tempo. Existem, né, para cada uma necessidade uma história. Então eu faço uma analogia. Se você tem um terreno e você vai construir uma chácara, um lugar para passar o final de semana, primeiro você vai ver, você já tem uma casa? Não tem, então você vai primeiro construir a casa no terreno, para você sair do aluguel. Não, eu já tenho a casa, então você tem filhos ou você é solteiro? Não, eu sou solteiro, então eu posso construir meu campo de futebol para encontrar meus amigos. Eu tenho filhos, então eu quero que minha mulher e meus filhos vão para minha chácara, então eu vou construir a piscina e a churrasqueira primeiro. Só que se você constrói o campo de futebol no meio da casa, ou constrói a casa no meio do terreno, quando você tiver filho e você quer colocar a piscina, não vai caber. Então, quando você faz um projeto por completo, já sabendo aonde você vai chegar, que hoje permite, a odontologia digital permite isso, e daí você vai fazendo por etapas, mas sabendo aonde você vai terminar. Por etapas, com tipos de materiais de custo menor, e que depois você pode transformar tudo isso em porcelana, né, que é o melhor de todos. Então você sai de uma resina, de um cerômero para uma cerâmica. E hoje... Então, se a pessoa ela pode fazer, por exemplo, dentes anteriores, né?
de resina? Existe uma resina boa hoje que... Sim, hoje possa tem. fazer? Hoje a segurança. Que são próximas à porcelana, assim, de aparência e durabilidade. Durabilidade não, A durabilidade né? Porque porcelana é porcelana. Hoje nós temos resinas de última geração que são resinas tão boas quanto uma cerâmica, mas algumas ainda não têm os tempo de uso como nós já temos as cerâmicas. Então não se pode falar que vai durar cerâmica, mesmo. só para as pessoas entenderem, é o melhor material. A lentes de contato em cerâmica é o melhor. Mas qual é o nome do material que a pessoa pode buscar com o seu dentista, que seja o mais próximo da cerâmica, assim, bom como a cerâmica, ou próximo, porque a cerâmica é o melhor, e que vá durar mais e tenha um custo menor que a cerâmica, se ela não tem condições de fazer um tratamento de cerâmica. Então, para cada situação é uma coisa, a gente não pode generalizar, porque às vezes a pessoa ela não pode fazer em outro material que não seja a cerâmica. Não é para todo paciente. Não é para todo paciente. Então, precisa ser feita uma avaliação, mas as resinas de hoje são materiais fantásticos que têm uma durabilidade ótima e com um tempo grande, e esteticamente falando, é ótimo. Você não fala a diferença de uma resina para uma cerâmica, desde que bem feita, bem polida, bem acabada. Então, você tem materiais, sim, de custos mais modestos e que tem uma qualidade muito superior do que já foi. E depois, mais para frente, quando a pessoa pode, né? E daí ela pode ser feita substituições e trocas, né? Usando muitas vezes, hoje com a tecnologia da odontologia digital, o mesmo projeto que você fez em resina, você pode fazer o mesmo projeto em porcelana. Muito obrigada. Muito obrigada por esclarecer. Agora, para todas as pessoas que vêm à oratória executiva, eu peço para olhar para sua câmera e deixar uma mensagem. Então, imagina que as pessoas vão ouvir essa mensagem quando esse podcast for ao ar ou daqui muitos anos. Porque vai ser, eu imagino que para sempre esse episódio no ar. Sim. Que mensagem você deixa para as pessoas? Qual é a sua mensagem? Eu acredito que você cuidar da sua saúde, cuidar do seu sorriso, mostrar que você tem essa preocupação de ter uma aparência saudável, isso interfere diretamente em tudo que você faz na sua vida, em tudo que você, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de amigos, no seu ambiente da atividade física. Sempre você tem que ter uma aparência saudável para você demonstrar saúde e as pessoas você ter credibilidade naquilo que você faz. Então, eu acredito que cuidar dos dentes, cuidar da sua imagem é fundamental, não só esteticamente, mas para a sua saúde. Muito bem. Você falou de tudo que você faz, eu acredito que é uma coisa, é tudo que você é, né? Porque o dente, ele faz parte da identidade. Compõe o corpo. Sim. Né? E o nosso corpo é o nosso veículo de estar no mundo. Então, muito legal. Antes da gente finalizar esse episódio, eu quero agradecer ao patrocinador desse episódio, Estúdio 7, que há muitos anos me ajuda a cuidar da minha imagem e hoje me ajudou a cuidar do meu cabelo para estar aqui para falar desse assunto tão relevante com esse convidado tão ilustre. Muito obrigada, Rachid. Obrigado você pelo convite. Eu acredito que uma vez falaram para mim que eu deveria receber um prêmio da Prefeitura Municipal de Campinas por estar aqui prestando serviços, né, sou uma pessoa de fora que está em Campinas prestando um serviço para a região. E eu acredito que você também, porque você não é daqui, Rachid nasceu no Líbano. E eu quero te agradecer pelo seu conhecimento, por você ter vindo de uma maneira tão generosa
contribuir com as pessoas, esclarecer esse assunto que é fundamental para todas as pessoas que desejam crescer na carreira. Muito obrigada. Obrigado. E você, se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar para o Rashid, fala como as pessoas te encontram. Quiser perguntar, se quiserem mandar alguma pergunta, pode deixar seu Instagram. Meu Instagram é Rashid Mourtada. Rashid é @Rashid Mourtada. Eu tenho o meu Instagram, é o único meu profissional e pessoal, é o mesmo Instagram. Lá tem bastante trabalho, E a pessoa pode mandar uma mensagem para você também. Lá e você pode também deixar essa pergunta aqui, porque moramos na mesma casa, certamente vai ser muito fácil para a gente resolver, para a gente responder. Dar resposta. Eu espero que esse episódio tenha aberto a sua mente, tenha sido esclarecedor e inspirador, assim como foi para mim. E compartilhe esse episódio com outras pessoas que você acredita que vão se beneficiar. Divulgue esse conhecimento para que ele chegue na mão de muitas e muitas mais pessoas. Além disso, clica para seguir o Oratória Executiva para que você receba quinzenalmente os alertas sobre os episódios que têm feito diferença na vida de muitas pessoas e eu espero que assim faça na sua também. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigada pela sua audiência. Nos encontramos daqui 15 dias novamente, porque comunicar com clareza é liderar.